Xeuepa babá, babalaie, babá, bué Hugo, ile dio alaie o furim babá, babalaie Eu sou Ifá Talabi, estamos falando aqui do Ileifá Oxeuturá, Círculo Xamânico Esfera Divina aqui em Maricá, fazendo essa sequência de palestras e atendimento aí à contrapartida necessária, a Lei Aldir Blanc, o auxílio emergencial fornecido pela Prefeitura de Maricá. Já os meus agradecimentos aqui ao prefeito Fabiano Horta. Então nós vamos falar sobre Ori. Ori é a célula divina que reside em tudo que há. Todos temos Ori. Tudo que existe sobre a Terra tem Ori. E esse Ori é de relação. Mas ele, quando se trata do indivíduo, o Ori é um condomínio, é uma grande holding, porque ela incorpora todo o nosso ser. E o nosso ser a partir do elemento criado, porque a nossa inteligência original, a criadora a criação realizada desta missão que nós estamos vivendo, que entendemos como vida, essa vida ela foi assim mediamente projetada. O nosso Ori compareceu ao grande Deus Olodumare e apresentou uma proposta de vivência que viesse a acumular conhecimentos, a nossa já grande bagagem de existências sobre a Terra. Então o nosso Ori, ele é o guardião de todas as vezes que nós viemos à Terra na busca de aquisição de conhecimentos, de evolução do nosso ser. Então, a missão de vir à Terra viver esta vida, ela é parte da grande missão de vir conhecer toda a criação, sobre todos os aspectos. Então, você vai vir à Terra para conhecer todos os assuntos na condição de algoz, na condição de vítima, na condição de testemunha. Você vai reunir conhecimentos nessas vindas. E, em escala, nesta vida, você foi escolhido para colidir com alguns níveis de conhecimento. Então esse Ori, ele previamente tratou do seu destino, deixando a cargo do seu arbítrio as evoluções do caso. Então o seu Ori, ele fez a escolha do dia do seu nascimento, da sua cor, do seu sexo, do dia da sua morte, uma sequência de informações, se você terá filhos, não terá filhos, se você vai ser feliz na vida, se você vai ser infeliz, se você vai ter acesso financeiro, se você tem algumas informações fixas, em que o aprofundamento de contato com este Deus, que o Ori é o seu Deus, é ele que tem contato inclusive com todos os deuses. É essa camada em você, esse divino em você, que tem contato com o divino das coisas. Então as coisas fora a apresentação que você tem delas, ela esconde o divino de cada coisa. Então nós temos contatos com pessoas, por exemplo. Então eu me relaciono com alguém, eu estou nesse nível pessoal. Agora o meu divino se relaciona com o divino desta pessoa. E às vezes, eu assim, conseguindo adentrar por processo de meditação ou de expansão de consciência, eu adentro por dentro das minhas camadas de inteligências e progrido pelas minhas camadas de inteligência, que através da meditação é possível, e eu com um pouco mais de inteligência, me aproximando um pouco mais do meu Deus, eu consigo me relacionar divinamente com as coisas. Então a
a nossa inteligência, o nosso conhecimento, principalmente a observação que se faz deste conhecimento e dessa experiência que a gente tem da vida, observando as coisas pelo senso de realidade, você consegue aproximar-se do seu Deus. Observando que esta camada de inteligência que está aqui sugerida na base do seu cotidiano, do seu ser comum, é a sua menor inteligência. Quanto mais você procura internamente recursos, quanto mais você avança para dentro de você, você vai notando camadas bastante diferenciadas e melhores da sua própria inteligência. E quanto mais você se aprofundar, mais inteligência você terá de visibilidade de você mesmo. Isso, quando vem assessorado por cultura, por ânimos assim de você tentar melhorar, as coisas evoluem assim assustadoramente, porque você pode polir a pedra bruta que você através assim de fornecimento de informações de terceiros, mas que você vai ter que processar. O Ori é esse vaso processador de informações no seu consciente. Então, o seu inconsciente, esse ser comum, ele não é um processador de informações verdadeiras para fixação do conhecimento. Agora, quando você entra em camadas superiores da sua própria inteligência, esse já tem contato com o vaso que processa essa informação consciente. Então, o seu Ori, o seu Deus, o criador desta missão, que criou você. Você é o subproduto necessário para a vivência. Cada um de nós, dentro da cultura iorubana, existe uma palavra que deu assim origem à palavra pessoa, que é Enian. Nós somos Enian. Enian é uma que deu origem à palavra pessoa, mas ela quer dizer mesmo o escolhido para viver esta vida. Nós fomos os escolhidos por Deus para viver essa vida. Cada um de nós viventes, ele foi escolhido por Deus e vai ser preparado pelo nosso Deus para o aproveitamento máximo dessa missão aqui. Mas, para tanto, existe assim um despertar de observação de você mesmo, um despertar para a capacidade que está envolvida nesse conteúdo Ori, o seu Ori e a observação que você faz para o seu Deus. Todas as louvações, elas são para o seu Ori. Tudo que você pede é para o seu Ori. Tudo que você, dentro do seu senso de merecimento, que tem um equívoco, mas pelo seu senso de merecimento, você trata com o seu Ori. O merecer, por exemplo, o nosso merecimento. O merecimento é a sua capacidade de renúncia. O que você merece, o que você é capaz de renunciar, principalmente em prol do seu real objetivo. Qual é o seu objetivo na vida? O quanto você vai ter que renunciar de outros quereres periféricos para que você alcance o seu objetivo verdadeiro. E é esse estudo, porque a espiritualidade, ela fala sobre... Vamos definir espiritualidade. As pessoas pensam que é religião. Não, não é religião. Espiritualidade é um relacionamento entre espíritos, ou seja, a sua ancestralidade, a ancestralidade daquilo com o qual você tem contato. Então esses espíritos se relacionando. Então é o seu espírito. O seu espírito vai se relacionar com o espírito das coisas. Essa é a prática espiritual, em que você vai fazer assim, missão pelo senso de realidade. Não existe prática espiritual sem a busca pela realidade. A infantilidade, as nossas pequenas vontades, elas têm que ser colocadas de lado para você alcançar a espiritualidade. Então as suas teorias, as conspirações que você acha que existe, a falta de utilidade, ou pelo menos a falta de observância na utilidade de cada coisa, o reconhecimento da utilidade de cada peça que está no entorno das questões. Então, a falta de realidade, ela é um inibidor da espiritualidade. A espiritualidade verdadeira, ela fala sobre aumento de performance. Qualquer outra espiritualidade que não faça cobrança específica sobre o aumento da sua performance, não é espiritualidade.
Aí vamos aí abrir aí para religiões, filosofias sem motivação, porque a espiritualidade verdadeira, ela vai falar em você buscar o sintoma da sabedoria e da execução perfeita das coisas por você. Então a sua espiritualidade, ela tem que ser capaz de engrandecer o seu ser. A sua prática espiritual, ela tem que criar monitoramentos dentro da transposição dos fatos, como você faz, para que você tenha elegância, inteligência, performance e resultado. E tudo isso tem que andar conjunto. A espiritualidade, ela não vai querer você bem numa coisa e mal noutra. Não, todos os conteúdos, eles vão ter que estar assim evoluindo permanentemente. Então, se você é um bom profissional, você tem que ser um bom pai, você tem que ser um bom amigo, você tem que ser um bom irmão, você tem que ser um bom filho, você tem que ser uma boa mãe, você tem que ser um bom administrador dos seus recursos, você tem que ser um bom administrador do seu tempo, você tem que ser um bom conselheiro. Você vai exigir de você o melhor. A sair da sua mão, você dá alguma coisa como pronto, só o seu melhor. Então, esse conjunto de situações compõe o Ori, e eu, pelo menos, o observatório do Ori, que você pode entrar em observação do seu Deus, você tendo as tendências. Então, você veio escalado para a Terra, para trazer um conjunto de informações e evoluir com essas informações ao grau máximo de aproveitamento. E você vai estar aqui no fronte de batalha, executando as funções em tempo real e colidindo com informações e evoluindo questões e buscando performance no aproveitamento e resultado. Essa é a missão. E você tem um contato específico com esse divino, que é o que mantém contato com o divino das coisas. E esse divino é o que ele é capaz de processar as suas informações conscientes. E essas informações conscientes, elas pedem nitidamente que você tenha senso de realidade, observações realistas, em que a idade mental e a idade corpórea, elas se acompanham. Ninguém quer que você seja mais inteligente ou mais experiente. Não. Existe uma composição equilibrada do seu ser. Então, eventualmente, você que tem uma certa idade não pode se comportar como criança. Eventualmente, alguma coisa se apresenta à sua frente que tem uma utilidade específica para você e você não pode dar outra utilidade a essa coisa. Ou, se tiver que dar outra utilidade a esta coisa, é com toda a sabedoria, porque algumas luzes estão acesas para o determinado cuidado que se tem que ter com as coisas. Então, alguém que se desvia do seu caminho é porque quer encurtar. São atalhos oferecidos pela vida, que todos aqui estamos cansados de saber que atalhos oferecidos, facilidades oferecidas, elas estão fora da questão. Elas não existem. Então, tudo que você quer comprar abaixo do preço, você sabe que existe risco. Tudo que você quer adquirir fora das suas posses, você sabe que existe um risco. Tudo que você quer fora da sua competência, também existe o risco. Tudo que você almeja, a sua ambição desmedida pelas coisas, favorece o aparecimento de pessoas à sua frente que vão, em vez de lhe fornecer, lhe tirar o que você tem. Então, os prejuízos que você pode ter na vida são assim a angústia da sua ambição, sem a avaliação correta da sua capacidade e principalmente do seu merecimento, no quesito que as coisas têm que se enquadrar. Todos sabemos o que nós merecemos. Então, em todas as situações, também, no dialogar com as coisas, na esgrima com os acontecimentos, efetivamente nós temos uma noção de tudo o que está acontecendo. Existe assim um sintoma da humanidade de querer, não estou entendendo, não compreendi, me desculpe, são todos sintomas assim que são facilitadores desse ser não eficiente em nós. Então você pode descobrir em você níveis de eficiência fantásticos na execução de tarefas que você, a princípio, até não concordaria que tem competência. O que vai exigir de você para você aumentar a sua performance? Atenção! Você, antes de executar uma ação, você tem que reunir as informações necessárias para verificar se efetivamente você contém todos os elementos para executar bem essa função. Quando você der o pronto nesta função, você já tem que ter feito assim um controle de qualidade de tudo. Um controle de qualidade de acabamento, de cada uma das suas atitudes, um controle de qualidade de apresentação de cada uma das palavras utilizadas para você executar a comunicação. Então, Ori, ele é um compêndio, ele é
conjunto de informações que vai te fazer evoluir muito se você se debruçar sobre essa matéria e estudar, se aprofundar. Porque a partir de uma etapa, por exemplo, eu tenho 58 anos, já tenho uma memória de vida bastante grande, mas durante esse meu exercício da minha vida, foram passando informações pela minha pessoa durante os acontecimentos, que algumas delas eu não vi, eu perdi essa informação. Aparentemente elas se foram. Não, todos nós temos uma rede, que as informações que passam por nós que são necessárias ficam presas nessa rede. E elas em algum momento, dedicado da sua atenção, essas informações retornam. Todos nós passamos por experiências que parece que algum conhecimento chega a nós e a gente não sabe de onde veio. Opa, como é que pode que eu tenha aprendido isso, ter o domínio sobre essa questão? Não, é essa rede. Somos nós ensinando a nós mesmos, no momento oportuno, no momento necessário daquela informação. Mas isso é uma tarefa que ela é extremamente mais bem executada quando você está observando você. Observa você mesmo. O africano ele tem uma mania de, quando fala para você pensar, apontar para o seu coração. Ele acha que o órgão que pensa é o coração. O órgão que compreende o beneficiamento da informação fora da sensação é o cérebro, mas o órgão de compreensão sensorial é o coração. Então nós temos o nosso sentimento muito forte, temos o nosso raciocínio muito forte, mas o tabuleiro de pensar, a nossa máquina de pensar, o nosso cérebro ainda tem mais dois elementos. Então vamos tentar entender como funciona o nosso cérebro. Primeiro, ele tem lóbulo positivo, lado direito, e lóbulo esquerdo, negativo. Ele compreende assim anterior e posterior. Então tem 4 partes. Parte do seu cérebro no meio, parte ele no meio invertido, 4 partes. Sendo que do seu lóbulo direito posterior está a sua lógica. No anterior está o que você sabe, o seu conhecimento, ou seja, a sua ligação com o passado. No seu lóbulo esquerdo posterior está o que você quer, ou seja, a sua ligação com o futuro. E no seu lóbulo anterior esquerdo está o que você sente das questões. Então, quando um assunto se apresenta, o ideal é que você leve ele a essas 4 arenas. O assunto ele tem que andar por essas 4 arenas. Você tem que saber o que é a lógica da questão, o que você sabe dessa questão, o que você quer e o que você sente. Uma avaliação perfeita vai te levar a iniciativa de sucesso em quase tudo que você for fazer na vida. Observando o seu próprio pensamento, como ele se apresenta. Então, nós já temos a nossa máquina de pensar. Por algum nível de inibição, algumas pessoas se negam a pensar pelo seu próprio pensamento. Elas ficam dependentes de outras pessoas que ficarem processando pensamentos e entregarem a elas suas iniciativas prontas para elas só cumprirem o passo a passo. Não é bem assim. Nós temos assim capacidade de fazer avaliações extremamente válidas nas questões. Casos como assim mais afrontais, às vezes pede um profissional da área, para tratar de um caso jurídico, precisa de um advogado, para tratar de um caso de engenharia, precisa de um engenheiro. Mas no nosso cotidiano, a gente ficar imitando ações é um negócio difícil de entender. O do tratamento dos seus filhos, nos relacionamentos que você mantém com as suas esposas e maridos, com os seus pais, com seus parceiros de negócios, com seus colegas de trabalho. Então, essas relações que são assim, as nossas construções diárias para tentar evoluir as coisas, para tentar alcançar os nossos objetivos, elas têm que contar assim, com o nível de sabedoria da nossa parte. No que diz respeito aos níveis de comportamento esperado em cada situação, ao nível de compromisso que você assume com as coisas, o nível da palavra que você coloca nas coisas, a sua palavra, veja. Eu gostaria de ter uma palavra forte para falar com Deus, mas o que fortalece a sua palavra é você dar força a essa palavra. Se você não tem força na sua palavra, na hora que você vai falar com Deus, a sua palavra é fraca. Aí os seus pedidos não encontram atendimento. Que veja, é você quem fortalece, através das suas atitudes, nos seus amigos. Quem é que fortalece a sua imagem? É você, através do nível de pontualidade, precisão, serventia.
honestidade, coleguismo, sabedoria, tudo isso vai contar. Mas isso é uma regência do nosso Ori. O nosso Deus maior, ele pede que esse conjunto seja observado. Não tem como você observar o crescimento da sua pessoa sem se valer de todo o expediente que está no que é a sua pessoa. Você já parou para pensar? No grande movimento, na grande estrutura que é a sua pessoa, o que a natureza se dispõe a te servir, a cada vez que você toma uma atitude de seguir por um caminho, a quantidade de cenários e acontecimentos para servir de amparo à fixação desse conhecimento. Então, a natureza faz sua parte de servir todo esse expediente, a gente rompendo película de realidade a todo momento para adquirir conhecimento e experiência e elevação para o nosso Ori. E da nossa parte é exigido um combate justo, um combate com todo o seu potencial. Quando a gente entra numa coisa, tem que entrar com todo o seu ser. Não pode entrar com aquele ser desanimado, preguiçoso, ocioso, indeciso, incapaz. Não, você tem condições de se preparar para as suas batalhas. Tudo que você não conhece, você pode vir a conhecer, nem que seja um pouco. Hoje tem essa superficialidade, esses conhecimentos rasos, que eu sou contra. Você gosta de alguma coisa? Por favor, vá lá se dedicar àquela coisa. Eu, por exemplo, gosto de orixá, eu gosto de Ifá, eu gosto de indigenia, eu gosto dessas coisas. Então, meu mundo, eu procuro sempre abastecer de informações. Tudo que eu puder saber, as técnicas que utilizo, eu faço bem isso. Não. Se eu faço bem uma coisa, eu posso fazer melhor. Se eu faço mal uma coisa, eu tenho uma obrigação de corrigir esse caso. Eu não posso ficar executando o meu trabalho todas as vezes de uma maneira equivocada e ruim, porque eu não tenho, então eu não estou apto para esse trabalho, eu tenho que mudar a minha função. Eu tenho que progredir. Essa é uma dívida que eu tenho comigo, com a minha sociedade, com os meus correligionários, com os meus parentes, com a minha sociedade inteira que está aqui circulando em volta de mim, que aguarda de mim um procedimento melhor. Isso é todos nós. Todos temos dificuldades, algumas dificuldades estão previstas pelo próprio Ori, é uma colisão daquele ser humano com aquela informação desta vez, nessa vivência. Então tem uns que têm aí seus problemas com as drogas, tem uns que têm problemas com crimes, tem uns que têm problemas de insalubridade familiar, tem outros que têm problemas com a miséria, tem outros que têm problemas com a doença. Todos nós vamos ter assim um nível de aproveitamento de todo esse conjunto. Se for a nossa vez, o plantão da crise foi determinado para dessa vez você vir aleijado, você vir viciado, você ser um ladrão, você viver processo de destruição familiar. Agora, todos esses elementos você pode tentar compreender e você pode desviar de determinados procedimentos que a Terra vai ter que tomar com você de forma enérgica e ruim para você, se você cismar de não aprender as lições. Porque aqui as pessoas ficam pensando que os deuses ficam atuando contra, que existe uma conspiração universal. Não. Nós somos geradores da energia dos nossos próximos acontecimentos. Nós é que geramos esses acontecimentos. Então, se você gerar energia positiva, o seu próximo acontecimento será bom. Se você gera uma energia negativa, o seu próximo acontecimento será ruim. Então, nós geramos. Temos que tirar essa responsabilidade dos deuses. Não, é nossa responsabilidade. Você quer um mundo melhor? Deixa eu te explicar quem vai ser o primeiro habitante desse mundo melhor. Você. Agora, se você for com a mesma incompetência para esse mundo melhor, esse mundo não tem nada de melhor, está você lá incompetente. Você que determinou que você não vai avançar. Porque todo aquele que determina que vai avançar, que vai se dedicar, que vai se empenhar, que vai mudar, que vai tratar do assunto com mais seriedade, que vai ter maturidade para enfrentar os expedientes, vai chegar lá. Existe uma lenda africana que fala sobre as 3 filhas de Deus que vieram povoar a terra inicialmente, que é a paciência, a filha mais velha, que quem quiser desposar a sabedoria, a filha do meio, já tem que ter possuído a paciência. Porque quem quiser desposar a bondade, já tem que ter a paciência e a sabedoria para alcançar a bondade. Quem tem paciência, sabedoria e bondade, ele faz a formulação perfeita para todas as qualidades positivas que a Terra precisa para fazer você uma pessoa feliz. Agora, quem não sabe manusear, quem falta algum desses elementos, vai fazer com que a produção de defeitos,
Porque todos os defeitos são essas três personalidades mal arrumadas, mal combinadas. Quem usa só a bondade será um defeito. Quem usa só a sabedoria será um defeito. Quem formula mal a união desses três elementos é defeito, produz os defeitos da humanidade. A combinação perfeita desses três elementos produz todas as qualidades. E a combinação imperfeita desses três elementos produz todos os defeitos da humanidade. Então, quem quer para si alguma coisa, tem que olhar para dentro. Não existe, aqui para nós, não existe como você se comprometer com as coisas de Fá sem se comprometer primeiro com as suas coisas. E Fá é um observatório da sua própria inteligência. E Ori é esse vaso que processa essa informação consciente. É esse Deus exclusivo da sua existência, que vai se relacionar com todos os outros deuses. Você gostaria de se relacionar com Deus? Então, se relacione com o seu Deus, o seu interno, através de inteligências que estão disponíveis para você. Você mergulhar em você mesmo. Aqui nós praticamos expansão de consciência. Em terras africanas isso se faz pela iboga. Aqui nós nos aproximamos da indigenia nacional e tivemos acesso à ayahuasca, que produz o efeito de expansão de consciência, que está previsto em Fá pelo Odu ou Irete Ogbe. Para você alcançar alguns entendimentos divinos, só através de você adentrar por um campo em você mesmo e expandir a sua consciência, porque a consciência normal é incapaz de enxergar a divindade. Então, se você tem interesse, procure. Isso está em muitas religiões. Ori é a nossa capacidade de sermos deuses. Eu gostaria muito que vocês tivessem essa oportunidade. Dentro desse circuito, nós temos um orixá, que é assim o mestre dessas cerimônias, porque o nosso Ori está dentro deste palácio de Obatalá, que é o nosso crânio, o nosso cérebro. O nosso Deus mora neste palácio. Então foi por isso que comecei com esse Oriki de Obatalá, e dentro do conceito africanista e urubano, a conselheira do Ori, a que o Deus permitiu tomar conta do seu próprio corpo, é Iemonjá. E esse Oriki que vou cantar fala de Iemonjá, ela buscando o búzio que tem dentro de cada cebola, que você tem que vencer as camadas da cebola, que acaba o choro sendo inevitável. Como todas as mães, que para ensinar perfeitamente aos seus filhos o jogo do búzio, o jogo da vida, ela vai ter que chorar muito. Iemonjá, 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 balubosa confirofó, Iemonjá, 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 balubosa confirofó, Iemonjá, olá com e, olá com e, olá com a. Tá no aie, oba, omi, olá com e, olá com e, olá com a. Tá no aie, oba, omi. Um abraço a todos.